Então eu vou dar graça, então. Talvez depois a gente pudesse ler o capítulo 24 de Gênesis, é bem extenso. Talvez a gente pudesse ler algumas partes dele. Vamos dar graça, então. Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, ó Pai, podermos abrir a Tua Palavra, e nós queremos dizer, Pai, que nós não sabemos, mas nós sabemos, Pai, que Tu podes nos dirigir e pode nos falar da Tua Palavra, Pai, ao nosso coração, e algo que possa ser para a nossa edificação, e também que nos sintamos, Pai, animados a praticar a Tua Palavra, não apenas ser ouvintes, mas colocar em prática tudo aquilo que abundantemente Tu nos tem ensinado, Pai. Nós assim agradecemos e pedimos que Tu nos ajudes. Nos encomendamos, Pai, em Tuas mãos, dando-Te graças no nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu vou, então, ler o começo do capítulo 24 de Gênesis. Versículo 1. Talvez a gente pudesse ler até o versículo 10, por enquanto, para a gente comentar, né, a respeito. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. E o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava na sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Vemos aqui, no caso de Abraão procurar esposa para Isaac, seu filho, o princípio de separação da gente do mundo, das nações onde ele morava, e que ele não quis que seu filho seja levado pelos agentes do mundo onde ele ficava. Então, ele procurou uma esposa da mesma família, parentela, para ter
os mesmos desejos e princípios de ele. Essa é uma coisa da família, da necessidade. Estamos no mundo, mas nós somos do mundo. Então, temos que manter esse como a família na forma de criar a eles e a forma de casar. Para nós é uma coisa espiritual. Para eles é uma coisa física e espiritual num sentido. Mas agora é relacionado com os... crente nunca deve casar com um incrédulo. Uma coisa também que nós vemos aqui, versículo 1 fala que Abraão era já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Tudo que dizia respeito, né, à vida de Abraão, Deus havia abençoado a ele. E Abraão, eu creio que ele deva ter se lembrado da promessa que Deus havia feito, de que em Isaque seria chamada a sua descendência, né, a descendência de Abraão. E Abraão aqui, então, sabendo que Deus tinha abençoado ele em tudo, ele queria que a Isaque tivesse uma esposa, e uma esposa, como Douglas falou, que pudesse ser uma ajudadora para ele, porque dela também, né, da semente dela, dos dois, Deus ia chamar, né, a trazer toda a descendência de Abraão. E uma coisa que ele pede aqui, ele envia esse servo aqui, e esse servo, ele promete então para Abraão duas coisas, né, que ele iria buscar uma esposa versículo 4, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho. Isso era uma coisa, que ele iria buscar uma mulher segundo a parentela. Ou seja, alguém que entendesse Isaque naquilo que ele queria, ele deveria edificar a sua casa. Que não houvesse divisão, né? Não houvesse divisão de pensamento, mas houvesse um só pensamento. E outra coisa é que, além disso, dele não buscar mulher da terra de Canaã, era para não levar também, mesmo que a esposa que ele iria encontrar, que ela quisesse ficar na terra, o servo não deveria levar Isaque para a terra onde ela morava, mas ela deveria sair da terra e ir também até onde Isaque estava, né? Isso é uma figura, né? Bonita figura, porque, na verdade, nós iremos um dia, como a noiva de Cristo, nós iremos aonde Ele está. Não é que Ele venha onde nós estamos, mas nós iremos para onde está, onde Ele está. Isso é uma figura, né? Lembramos que o casamento sempre é uma figura de Cristo e a igreja. Paulo fala, né? Grande é esse mistério, mas digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, né, em Efésios capítulo 5. Então, tudo isso representando uma figura de Cristo e a igreja. Em conexão com o que Luiz falou da profética da Cristo e a igreja, esse pode
relacionar com o que o irmão pediu, que profeticamente existe doutrinas na Bíblia, como este caso é uma profecia de como Cristo, o filho de Abraão, ia de vir uma só vez a este mundo para procurar sua noiva para levar aos céus. E por isso Abraão falou que não deve levar seu filho lá, segundo onde ele veio antes, porque Abraão saiu dessa terra de Ur, e então Cristo não precisa baixar segunda vez a esse mundo para procurar sua noiva. Sabemos que vai existir uma noiva terrenal também, Israel, mas essa profecia aqui não aplica. Nesse caso, Abraão escolhe o servo maior de sua casa para ir procurar a noiva. E essa figura do Espírito Santo, enviado por Cristo Jesus para obter essa noiva, a igreja. E quando nós lembramos da relação com o espiritual e com a relação física no matrimônio, no casamento, nos dá apreço à nossa relação natural de marido, esposa, família e todo, sabendo que esse privilégio de ter uma noiva, uma esposa, um marido, é uma figura das coisas do Senhor e nos ajuda em manter nossas responsabilidades como pais ou como noivos e noivas em nossa família aqui nesse mundo, porque, como Luiz falou de Efésios 5, onde Paulo explica este mistério de um só corpo, figurado do noivo e noiva. Esse nos ajuda, como cristãos, nossas famílias, para obedecer e dar exemplo dessas posições que nós temos no casamento, na família. E eu gosto muito disso, porque um cristão sabe por que deve só ter uma esposa. No mundo tem outro costume, e eles acham que é melhor procurar muitas e corrompem o testemunho da instituição do matrimônio que Deus fez. Então, nós, sabendo isto, vemos aqui exemplos para ajudar-nos na família. E uma coisa que a gente vê que na história do homem, sempre o Senhor sempre deu muita importância para a família, né? Nós vemos que Deus ele criou Adão, depois ele criou Eva, e ele queria que eles tivessem uma família, porque Deus fala assim, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Essa era a vontade de Deus, né? E
E sempre na história do homem, quando as grandes civilizações que houve, né? Então, os babilônicos, a Babilônia, os persas, os romanos, os gregos, enfim, todas as grandes civilizações que houve, o final dessas civilizações normalmente tem a ver quando a instituição da família perde a sua força, então, por causa de violência e por causa de corrupção, a família é tocada e aí praticamente é o fim dessas civilizações, né? Então, a família, na verdade, ela é extremamente importante porque ela é... Uma vez um irmão falou, eu lembro que tinha me convertido há pouco, e ele falou o seguinte, que a nossa casa e a nossa família, na verdade, ela é uma proteção que Deus dá para nós nesse mundo, né, que como o Douglas falou, que nós não somos desse mundo, mas nós estamos de passagem nesse mundo. E esse mundo impera principalmente corrupção e violência. E aonde que nós vamos nos proteger dessas coisas? Exatamente no seio da nossa família, com a ajuda da nossa esposa, a esposa com a ajuda do marido e com os filhos, e dependendo do Senhor, em oração, na casa, né? E nós aprendendo, o Douglas falou uma coisa importante, nós aprendendo, cada um de nós, a nossa posição nessa família, seja como marido, seja como esposa, seja como filhos, né? Seja como, às vezes, servos na família, numa família cristã, né? Então, isso é muito importante. Para quê? Porque a nossa casa, de alguma forma, ela expressa, ou deveria expressar, a ordem que há na casa de Deus, né? Isso é muito importante. Então, nós vemos que quando cai a família, então toda a instituição, de toda a civilização, esse povo tende a cair. E nós temos constatado, né? Sabemos que nós estamos vivendo esse dia que é os tempos dos gentios. E isso está vindo desde que quando Israel foi tomada, levada para a Síria, depois Judá também, por desobediência, foi levada para a Babilônia, e ali começam então os tempos dos gentios. E esse tempo vai até que o Senhor Jesus vem, e aí então será instalado o dia do Senhor. Então as coisas serão totalmente diferentes do que nós vemos nos tempos dos gentios hoje, né? Então, que nós possamos viver, como fala, né, desfrutando daquilo que nós já temos e somos em Cristo hoje, embora que estamos nesse dia dos gentios, né, que preste vai acabar aqui. No versículo seguinte, aqui no versículo 11, nós estamos nesse capítulo 24 de Gênesis, não fala da viagem do servo, né? Porque no versículo 10 ele toma e partiu para a cidade, para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. E quando ele chega lá, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade. Então não fala dessa grande jornada, assim como não fala da jornada de volta também, né? Ele parte e depois ele já vê, a Rebeca vê Isaac vindo à tarde,
da oração, vindo do campo da oração, e ela então encontra com ele. Mas é interessante que no versículo 11 fala, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Então aqui nós vemos aonde que essa moça, Rebeca, ela foi encontrada, né? Ela foi encontrada exatamente junto a um poço de água. E depois, quando Jacó, ele também foge de Esaú, seu irmão, né, por causa do que eles haviam feito, ele e Rebeca, né, sua mãe, e ele foge e vai, e ele chega numa cidade lá o irmão de Rebeca, né, que era, esqueci o nome dele agora, Labão, né? E uma das filhas de Labão estava junto a um poço e ela estava esperando que os 3 pastores vinham ali para tirar a pedra do poço, que era pesado. Mas ali também Isaac acaba se encontrando com Raquel, né? Então é importante isso, né, de sempre a palavra de Deus estar envolvida nessas procuras de um companheiro, de uma companheira, né, para se formar a sua família, né, na sua casa. Por isso, a oração é muito importante nessa fase da vida de procurar uma esposa, porque vemos nesse capítulo como este servo orou várias vezes e o Senhor contestou essas orações numa forma maravilhosa. Ele não teve nenhuma dúvida que era a vontade do Senhor quando o Senhor contestou essa oração e apareceu. Quando ele respondeu, Que? Douglas, respondeu, contestaram Respondeu. a petição. Respondeu. Obrigado. Estou muito tempo sem falar português, irmãos. Então, precisa mudar, virar a cabeça. Mas é interessante essa história e uma aplicação para nós. E antes de terminar, vou dizer que não precisa ser casado para falar nesta reunião. Os solteiros também podem falar se quiserem. Bom, nesse caso, tudo bem, né? Sou representante dos solteiros aqui, Douglas. Achei muito interessante que os irmãos falaram na primeira parte do estudo sobre como o irmão Douglas mencionou, né? Como nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? E o que o irmão Luiz falou também sobre nós irmos encontrar o Senhor, né? Quando ele vier, não o Senhor vir, por assim dizer, nos encontrar, né? Que é muito interessante. Me lembrou muito 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, né? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Esse é o caráter do cristão hoje aqui nessa terra, né? Nós somos peregrinos, estamos rumo ao nosso destino final, ao nosso verdadeiro lar, né? Rumo à nossa morada com Cristo, né? E forasteiros porque estamos fora dessa casa, né? Estamos longe dela, né? Então não estamos no nosso lar, né? Original. Então o Senhor nos deu essa preciosidade de poder fazer essa jornada como peregrinos e forasteiros, como uma companheira. Que não o irmão Luiz falou, né? O Senhor viu que para um homem não era bom ele ficar só. Eles deu uma auxiliadora, uma companheira para que pudesse constituir família. Então, um homem, ele não precisa justamente, por esse presente do Senhor, por esse amor do Senhor, ele não precisa justamente fazer essa viagem de forma solitária, né? O homem nunca está solitário porque ele tem o Senhor, né?
para ter o contato dele no coração, espiritualmente falando. Mas o Senhor, em amor, ainda quis dar uma companheira para ele, né? Para que ele desfrutasse dela, para que ele pudesse ter uma família. E isso é muito precioso, né? Imaginar dessa forma como o Senhor cuida de nós, né? Desde a nossa tenra idade, desde os nossos primeiros anos até depois, né? E essa questão do homem ter uma família não é somente uma bênção no sentido de desfrute dela, é também uma responsabilidade. Em 1 Timóteo, irmãos, capítulo 5, versículo 8, está escrito, né? Os irmãos podem me corrigir. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel. Então, irmãos, também vejamos que não é necessariamente só algo de desfrute, é também uma responsabilidade, né? Cuidar dos seus, cuidar da sua família, né? Porque a família, o estado da família reflete o estado também espiritual para os incrédulos, para o mundo, né? Então, se sua família, se seja o pai ou a mãe não cuida de sua família, né? Não tem aquele cuidado, toda aquela redoma, a redoma no sentido positivo falando, né? Para sua família, para o Senhor é algo tão solene que ele mesmo fala aqui, né? Aqueles que não têm cuidado da sua família, esse negou a fé, né? E é pior do que o infiel. Então, para você ver que, irmãos, que aos olhos do Senhor é também algo solene a família. Não é somente algo, um artifício para desfrutar dela, né? É também uma responsabilidade. A partir do momento que você não cuida da sua família, você não dá o testemunho para o mundo, você não dá um testemunho sólido para o mundo, que é aquilo que a sua família é o testemunho do Senhor na terra. Que você está nessa jornada com a sua família, rumo àquele destino, aquela morada com o Senhor, né? A partir do momento que você não dá esse testemunho, cuidando da sua família, tendo aquele desfrute e ao mesmo tempo a responsabilidade, nós não conseguimos passar um testemunho sólido para os incrédulos, né? E como diz aqui a passagem, né? É tão solene que aqui fala, negou a fé, né? E é pior do que o infiel. É só até aí, irmãos. E tem uma coisa apenas para esclarecer, quando em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, esse versículo que o Breno leu, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Sempre quando a palavra fé, ela antecede, o artigo antecede a palavra, quando fala a fé, ele está se referindo à fé cristã, que é todo o conjunto das verdades que foram revelados a nós por intermédio dos apóstolos daquilo que diz respeito ao cristianismo. Isso é a fé. Lá em Judas fala, né? A fé que uma vez foi dada aos santos, ou que de uma vez foi dada aos santos. Não é a fé pessoal. Por quê? Porque na ordem, vamos dizer assim, do cristianismo, na doutrina cristã, o cuidado dos seus, ele é parte da doutrina. Não é algo que eu faço porque eu faço se eu quiser fazer. Não, isso é parte da doutrina. O criar os filhos, por exemplo, na admoestação do Senhor, isso é a doutrina cristã é baseada nisso. Para quê? Para que a casa possa ser, como o Breno falou, algo que dê testemunho da casa de Deus. Então, nós damos, a Assembleia, ela dá um testemunho daquilo que é a ordem, ou pelo menos que deveria ser a ordem na casa de Deus. E a nossa casa também, numa esfera um pouco menor, mais privada, vamos dizer assim, ela também dá testemunho de como deveria ser a ordem na casa de Deus. Então, isso sempre, né, irmãos, nós vemos na palavra de Deus
o privilégio sendo conectado com a responsabilidade de viver nesse privilégio, naquilo que foi revelado para nós, né? Então, não é uma imposição, um peso ou tal, mas é o colocar em prática aquilo que nós sabemos, né? O cristianismo, ele é algo extremamente prático, né? O cristianismo não é algo teórico, né, que nós temos, olha, vários livros aqui eu aprendi, toda a teoria cristã está aqui na minha cabeça, né? Não vale nada se tiver aqui. O cristianismo é algo prático, é viver aquilo que o Senhor tem ensinado para nós. Irmãos, temos uma pergunta no chat, tá? Pais escolherem noivas para os filhos seria um princípio correto a aplicar na nossa vida cristã, hoje, conforme o versículo 4 do nosso capítulo? Esse é um assunto cultural, não é um assunto doutrinal da Bíblia, a forma de achar uma esposa. Em nosso país, não é costume. É costume que o noivo procura a noiva. Em alguns países é diferente. E Deus pode abençoar e dirigir, porque às vezes os pais são mais sábios em escolher. Minha esposa teve um irmão, já está com o Senhor, e ele casou 2 vezes, e depois viveu com terceira pessoa. E os 3 foram fracassos. E depois ele converteu ao Senhor. E ela falou a seu irmão, se você pensa casar de novo, tem que ter aprovação de mim e de minha irmã primeiro. De outro jeito, não, você não pode casar, porque você não sabe casar. Claro, esse é um caso extremo, mas é ao ponto que, às vezes, os homens não sabem escolher, não esperam a vontade do Senhor, procuram para agradar seus próprios olhos e o escolho próprio, e esse não é bom. Então, se nós temos oração e dependência do Senhor, o Senhor pode dirigir-nos de qualquer jeito. Eu diria assim também, que nós devemos deixar que o nosso Pai escolha qual é a pessoa ideal para mim, tanto para um jovem ou para uma jovem. Então, nesse sentido, né, lógico que estou fazendo apenas uma aplicação, de que o nosso Pai Celestial é quem deve escolher. Lógico que a pergunta se refere mais, como o Douglas falou, uma questão de cultura e tal, né? Mas, com relação à palavra, devemos esperar o Pai fazer isso. E pode até ser que o nosso Pai use essa forma de escolha para abençoar. O Senhor pode fazer qualquer coisa, né? Mas é muito importante isso, né? Que nós, quando formos escolher algo, né? Isso não apenas como companheira, mas qualquer coisa que diz respeito à nossa vida, nós nunca nos basearmos nos nossos sentimentos, mas basearmos na questão espiritual, na questão inteligente, na questão racional. Os irmãos se lembram em Romanos 12, é o nosso culto racional, que é algo com a razão, não algo que é levado
pela emoção, pelos desejos, pela concupiscência, às vezes, enfim, né? Então, tem que ser algo racional, né? Algo que é dirigido pelo espírito, não a alma dirigindo a pessoa. Eu estava a relacionar, quando o irmão estava a comentar, o irmão Luís, está-me a ocorrer a mente logo no princípio, né? No primeiro casal que nós vemos, encontramos na Bíblia, o casal de Adão e Eva, não é? Lá vemos que quem tomou a iniciativa, né? Quem viu, pelo menos do que a palavra nos retrata, foi primeiro Deus quem viu que não era bom que o homem ficasse só. E tomou a dianteira, não é? Para consertar este negócio, não é? Se não era bom que Adão ficasse só, então Deus tomou a dianteira para criar condições para lhe dar uma adjuntora, né? Ele disse, far-lhe uma adjuntora. E preparou a Eva e trouxe para Adão. Adão, vendo o que Deus havia preparado para ele, foi tão maravilhoso à sua vista, né? Esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos, ele afirmou, não é? E estava tudo bonito. Então, e eu vejo aqui também, estou a relacionar com o comentário que o irmão deu agora, e Adão aqui, ou Abrão, não Adão, Abrão aqui é feita a referência aqui de Abrão ter tomado esta iniciativa de ver que havia sim necessidade de ter uma noiva para o seu filho Isaac, não é? E todo o negócio em frente é feito. E é assim também eu gosto de pensar que é assim como Deus, né, o nosso Pai Celeste, ele vê, né, este desejo, ou primeiro ele vê, despoleta esta necessidade no jovem. E o tempo certo, ele é quem o conhece. E a ação, como é que este negócio deve ser conduzido, ele vai tomar a dianteira, como nós vemos aqui, que tudo foi dirigido pelo próprio Senhor. O servo simplesmente teve que admirar como o Senhor lhe conduzia, não é? Até quando, não querendo adiantar, né, esta história muito linda, né? Até quando o assunto chegou na família, não é, da Rebeca, o próprio Senhor já tinha preparado os corações para isto e houve resposta concordante na cena, não é? E ficou essa história muito linda que depois vemos aqui a aplicação também para a pessoa do Senhor Jesus, né? Quando tiver que ser levado a sua noiva ao encontro dele, né? Então, eu creio que aqui, realmente, a iniciativa tem que ser do Pai, olhando, neste caso, o nosso Pai Celestial. Ele que tem que despoletar esse desejo no coração do jovem e, ao mesmo tempo, irá despoletar também o mesmo desejo no coração da jovem, mesmo sem se conhecer. E, a seu tempo, o Senhor vai criar condições para que este par se una. E tudo será para a glória dele. Ótimo, meus irmãos, temos mais uma pergunta. Seria aconselhável os jovens cristãos seguirem sempre o princípio de darem a conhecer antes aos pais da moça o seu interesse por ela, assim como aconteceu com a história do Isaac? O matrimônio está visto em três maneiras. Já consideramos Deus dio a Adão, a sua esposa, sua noiva, Eva. Deus é autor do matrimônio.
instituiu matrimônio. Todo matrimônio deve procurar na vontade de Deus. Mas também existe, matrimônio está dentro de famílias, pais e mães, e filhos e filhas. Então, eles também deviam ser considerados nesse caso de matrimônio, porque quando tomamos uma mulher para casar, não tiramos essa mulher totalmente de sua família. Normalmente deve ser uma ocasião de alegria dentro de toda a família, se for possível. Existem casos onde não é possível, mas este matrimônio aqui, por exemplo, de Isaac, incluía toda a família e o permisso dos pais ou do irmão de Rebeca, nesse caso. E com Jacó também. Assim que devemos considerar as famílias relacionadas. Terceira coisa é, agora existem leis nos países referente matrimônio e devemos obedecer e sujeitar a eles. Então, o matrimônio deve ser realizado legalmente diante das autoridades. De outra maneira, não está em ordem. No princípio, não houve isso. Eu acho que aqui em Gênesis não houve uma instituição de alguma nação ou país sobre esse assunto. Era entre as famílias e Deus só. Mas agora é diferente. No Novo Testamento é assim. Então, devemos considerar esses três aspectos de matrimônio. Alguns podem perguntar de matrimônio religioso. Eu sei que em alguns países é costume de procurar matrimônio religioso diante da Igreja Católica, mas eu acho que esse está fora das Escrituras. É uma coisa dentro do catolicismo, para mim. Porque aqui no Brasil, o que vale é o casamento civil, né? É o casamento perante, como o Douglas falou, perante as autoridades. E isso também faz parte, né, daquilo que nós falamos da fé cristã. Porque em Romanos 13 fala que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque todas as autoridades que há foram instituídas por Deus. E Deus foi quem instituiu o governo. Deus não instituiu o catolicismo, como Douglas falou. Então, o catolicismo não é uma autoridade instituída por Deus. Quem é a autoridade instituída por Deus é o governador. Nós temos, na palavra de Deus, só rapidamente falando, nós temos 5 autoridades instituídas, né, que são o pai, o marido, o chefe do trabalho, o governo e a assembleia. Essas 5 autoridades. Essas 5 autoridades são autoridades que podem falhar, mas não é pelo fato de poderem falhar
e nós não devemos submissão a elas. Pai, marido, o chefe, patrão, o governo e a assembleia. E duas autoridades são infalíveis. São as autoridades que Paulo encomendou os irmãos de Éfeso, né, e a todos nós também, que é Deus e a sua palavra. Essas são as autoridades infalíveis. Deus e a sua palavra, né, o Senhor Jesus, e também como Deus, né, e a sua palavra. Posso mencionar para os irmãos de África, porque normalmente o que vou falar não tem aplicação, mas existe em algumas regiões de África, pode ser em Brasil também, na selva, tribos indígenas de autoridade onde não existe leis civis para obedecer. Então, respeitamos só o matrimônio pode ser legítima dentro das autoridades que existem nesse tribo, que seja só a famílias e Deus, reconhecendo a autoridade de Deus. Mas não podemos tomar esse como pretexto de abusar uma autoridade onde funciona autoridades civis. Então, pode existir, porque eu ouvi de casos em África onde teve irmãos que vivem dentro dessa condição, mas não podemos abusar isso onde existe autoridade civil para dizer que não precisa, porque lá nesse tribo o pratica. Não sei se os irmãos lá de Moçambique tinham encontrado essa dificuldade. Para o nosso caso aqui também, em Moçambique, oficialmente alguém é considerado casado quando foi registrou, né, na conservatória. Né? O casamento chama-se casamento civil. Né? Esse aqui é reconhecido pelas autoridades. Não é? Agora, existe o costume que tem sido feito, né, aqui no país, a parte da religião. Primeiro vai-se à conservatória, não é? São declarados marido e mulher pelo governo e coloca-se lá alianças, né? No entanto, depois de sair daquela cerimônia civil, eles são obrigados a tirar as alianças, colocam no bolso e tem que ir agora na religião para o ministro lá declarar-lhes marido e mulher em nome de Deus, não é? Então lá novamente são obrigados a colocar aliança e são declarados lá marido e mulher em nome de Deus ou em nome do Senhor Jesus, né? Dependendo de cada seita, né? Então, mas o que é reconhecido como estando casado aqui em Moçambique é quem está registrado na conservatória dos registros. Alguém pode casar pela religião, como se diz, é casamento religioso, mas pelo governo não é considerado casado se não for registrado lá nas autoridades. Né? Mas alguém pode registrar no civil e sem passar pelo casamento religioso, ainda assim é casado. Pelo menos em Moçambique não temos muito essa dificuldade, né? Isso que o irmão Douglas falou, irmão, sobre a questão do catolicismo,
é uma questão muito verdadeira aqui no Brasil, né? O Luiz pode ser testemunha também, porque às vezes tem tanta expectativa em torno da cerimônia que na Igreja Católica é feita, toda aquela cerimônia, né? Da mulher atravessar a igreja para poder encontrar o marido ali. Às vezes a vontade é maior da cerimônia em si acontecer do que o próprio casamento entre as duas pessoas acontecer. Às vezes eles ficam alimentando tanto a expectativa da cerimônia em si na Igreja Católica que acaba totalmente distorcendo o que é o casamento, né? Porque a cerimônia vai durar ali por 1 hora ou 2 horas, né? Mas o casamento, né, de forma ideal, para uma vida inteira, né? Então, sempre tem realmente essa questão que o Douglas falou de muita gente, principalmente incrédulos, acharem não, o casamento tem que ser feito lá na Igreja Católica, senão não vale. Mas não é o caso, como o Luiz falou, né? Justamente na esfera da autoridade, especificamente falando do governo, o casamento civil ele está perfeitamente válido. Se foi instituído pelo Senhor, se foi instituído por Deus, por que não seria válido, né? Qual que seria o motivo? Então, às vezes acaba sendo também uma questão dos olhos, né? Às vezes acaba sendo a questão dos olhos, da carne, de ter aquela cerimônia específica para ser, entre aspas, válido, né? Às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Quando, na verdade, a cerimônia em si do casamento, aos olhos do Senhor, é algo muito, muito mais singelo. Não precisa ter, né? Toda aquela parafernália, por assim dizer, né? Tem toda aquela pompa, né? Então, é algo muito mais interno, assim, quando eu falo interno, o homem, a mulher e o Senhor, do que uma questão externa, né? Da cerimônia em si, da festa em si, né? Mas é isso, irmão. Se algum irmão não tiver mais uma coisa a acrescentar, como deu horário, poderíamos encerrar? Muito bem. O irmão Alcides poderia dar graça para a gente? Já estamos no fim? Sim. Tudo bem? Vamos dar graça. Nosso Deus e nosso Pai, estamos muito gratos por este tempo que nos concedeu aqui e desta forma virtual e reunidos com os nossos amados irmãos em vários cantos deste mundo e, na verdade, assim, assentados aos pés do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, com desejo de aprendermos um pouco mais acerca dele e das coisas concernentes a ele. E agradecemos pelos versículos que foram considerados e acerca da família e também do matrimônio. Pedimos ao Pai que possa acrescentar as tuas bênçãos, a tua palavra, no coração de cada um de nós. Tu conheces a necessidade de cada um de nós. Alguns de nós casados precisamos da sua sabedoria, da sua graça, para que a tua ordem seja visível nas nossas famílias, para que em tudo tu sejas glorificado. Mas também temos irmãos que ainda têm esse desejo, irmãos e irmãs que têm esse desejo de um dia a formarem famílias. E pedimos que possa ajudar a cada um de nós, de acordo com a necessidade, conduzindo-nos pelo Teu Espírito, naquilo que será para a Tua glória e honra e para a nossa bênção. Enquanto aguardamos a breve vinda do Teu amado Filho, nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual nos levará para a casa do Pai, onde estaremos junto a Ele para todo sempre. Agradecemos por este tempo e no nome santo e precioso do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.